a Deus. O mês de setembro, ele é lembrado, conhecido pela grande maioria. E quando eu falar por que ele é conhecido, você também vai lembrar, né? O mês de setembro, ele é conhecido pelo Setembro Amarelo. Já ouviram falar do Setembro Amarelo? Poucos. O Setembro Amarelo é uma campanha que começou em 2015 no Brasil, que ele visa conscientizar as pessoas sobre o suicídio. E não só conscientizar, mas também evitar o acontecimento. O Setembro Amarelo é o mês do dia 1º ao dia 30, dedicado à prevenção do suicídio, né? E algumas pesquisas, elas relatam que de 2010 a 2019, ocorreram no Brasil 112.230 mortes por suicídio, com um aumento de 43% do número anual de mortes, de 9.454 para 13.523 só em 2019. E em análise das taxas de mortalidade ajustadas no período, demonstrou um aumento do risco de morte por suicídio em todas as regiões do Brasil. E essas pesquisas dizem que, no Brasil, 16 milhões de tentativas por ano. 16 milhões de tentativas de suicídio acontecem no Brasil por ano. E no Brasil, a cada 45 minutos, uma morte por suicídio. A mídia não divulga isso para não aumentar, para não alarmar e para não incentivar quem já está querendo cometer esse ato, né? É triste isso. A cada 45 minutos uma pessoa morre por suicídio. Fora, para cada morte, acontece 20 tentativas de suicídio. E uma delas efetiva, né? E em 2012 foi feita uma pesquisa que a cada uma dessas pessoas que se suicida, o que levou elas a cometer o suicídio foi a depressão. Pessoas que estavam sofrendo de depressão, passando um período de depressão, né? Que cometeram esse ato. Bispo, o que o senhor quer falar com isso? O que o senhor quer dizer com isso? Eu quero te trazer uma palavra nessa noite justamente sobre isso. Quantas pessoas em face a um fracasso, em face a uma falha, em face a um erro, a uma sociedade que não deu certo, um casamento que não deu certo, a perda de um familiar querido, tantas situações que levam as pessoas a um fracasso, a uma queda, não sabe lidar com isso. Não sabe lidar com o fracasso. Não sabe lidar com o erro, com a queda. Não sabe lidar com aquela situação frustrante. Tem pessoas que não sabem lidar com a frustração, né? Tem pessoas que não sabem ser frustradas. Algumas delas, motivadas pela parte espiritual, maligna, as leva a cometer o suicídio. N casos de pessoas que cometeram suicídio, às vezes por enforcamento. Se a pessoa, ela estava assim, de cócoras, enforcada. Se ela se erguesse, ela não ficaria enforcada.
Há algo maligno por trás da tentativa de suicídio. Há algo diabólico por trás disso. Não é da noite para o dia, a pessoa amanhece, hoje eu vou me matar, não. Já vem uma série de fatos que vai acometendo a pessoa, levando ela ao ato. Chega ao ápice e não consegue lidar com aquilo. Não busca uma ajuda, um conselho, né? Não busca um acompanhamento para tentar tratar e resolver aquela situação. E o inimigo, ele se aproveita disso para ceifar vidas. A Bíblia nos diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Esse é o plano dele. É o plano do diabo. Ele não quer te ver feliz. Ele não quer te ver bem. Ele não quer te ver realizado no seu casamento. E às vezes já é de herança familiar. O avô foi um adúltero, o pai foi um adúltero, agora ele sofre de adultério. O espírito de adultério rodeia ele, rodeia ela. Ali, né, angustiando, né, andando ao redor para levar a pessoa ao ato, para permanecer esse pecado, essa maldição no seio familiar. De alcoolismo, de tabaco. A avó morreu se suicidando. A mãe cometeu suicídio. O espírito de suicídio rodeia a família. Está ali rodeando. Está entendendo? Mas quando nós tomamos ciência, tomamos o conhecimento, a gente não precisa seguir pelo mesmo caminho. Mas pastor, eu já caí, já tentei, já adulterei, já traí, já fiz, aconteci. Não importa o que você fez. O que importa é o que você vai fazer a partir de hoje. O que importa é o que você vai decidir a partir da palavra que eu vou te passar nessa noite. Isso é o que importa. Não importa o passado não dá para mudar. O passado não tem como mudar. Mas o seu futuro você pode fazer diferente. Como? Mudando o seu presente. E é tão lindo que essa palavra se chama presente. Que você tem a opção de escolher. Eu quero mudar. Hoje você está vivendo fruto de escolhas lá de trás. Você está desfrutando, querendo ou não, você está desfrutando de coisas que você decidiu lá atrás. E hoje você está colhendo. Infelizmente. Lá na frente você não quer continuar colhendo o que você tem colhido hoje? Mude hoje. Escolha hoje. Tome uma decisão hoje. Faça a escolha assertiva hoje, para que amanhã você não tenha do que se arrepender, para que amanhã você não tenha do que chorar, para que amanhã, como pai, você não tenha que visitar o filho lá no presídio. Como um profissional, não fique descartado aí no mercado, porque se omitiu de estudar, não quis se aperfeiçoar, não quis se preparar, não quis buscar conhecimento e está descartado. Os jovens têm mais oportunidade. Não, todos estão tendo oportunidade. Se você se qualificar, você não fica de fora. Você não fica de fora. Está entendendo? É uma escolha, uma decisão. Meu casamento não tem jeito. Tem. Mas está horrível hoje. Hoje, porque lá atrás, vocês, não é só um, é os dois, tomaram decisões, fizeram escolhas. Mas se tomar a decisão certa hoje, amanhã, vai ser um casamento que vai curar muita gente. Vai ser um casamento que vai restaurar muitas pessoas. Amém? Hoje, a Bíblia nos diz em Isaías que hoje é o ano aceitável do Senhor. Hoje é o ano aceitável. Hoje é o tempo de tomar decisão. Hoje é o tempo de fazer a escolha assertiva. Amém? O que o fracasso ele nos ensina? Podemos dizer que o fracasso ele marca o fim de um ciclo. E quando chegamos ao fim de algo, seja um relacionamento, um negócio ou qualquer outra coisa, passamos por um processo de redefinição de prioridades. O fracasso, ele nos ensina, nos transforma, nos mostra o que realmente vale a pena ser levado em consideração. Está me entendendo? Fracassou numa área, reveja, analise, olhe.
Peraí, eu errei nisso, eu não quero continuar. Foi por conta de uma amizade, foi por conta de um flerte, foi por conta de uma bobagem que acabou culminando nisso, acabou chegando nesse ponto. Mude. Foram as amizades. Eu deixei as amizades me levarem, eu deixei as amizades me conduzirem. Não tem um ditado que diz que de tanto fumar cachimbo, o beiço fica torto? Hã? É assim. Ah, mas me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Se tu anda com gente que é só fala pornografia, só fala piada suja, só fala bobagem, nada produtivo, você vai ser a média dessas pessoas. Se você anda com gente que só faz fofoca, que não tem projeto nenhum de vida, não pensa lá na frente, você vai ser a média disso. Agora, se tu anda com pessoas que pensam no futuro, que tem projeto, hoje tá ali, mas ele tem um sonho, a linguagem dele é projeto, ele pensa em crescer, ele pensa em melhorar, pode ter vindo de uma família pobre, humilde, passou, trabalhou na lavoura, mas ele pensa em crescer, ele pensa em evoluir, em melhorar, ele está sempre falando de algo que ele está lendo, de aquele livro que ele leu, e ele te dá um conselho: leia esse livro, olha, escuta essa mensagem, assista esse vídeo aqui. Você vai ser a média dessas pessoas. A escolha é sua. Você que decide com quem você quer conviver. Você que decide, né? Com quem você quer se parecer. É a sua escolha. Tá me entendendo? A escolha é sua. Eu te aconselho, faça a escolha certa. Faça a escolha correta. Faça a escolha correta. E aqui a Bíblia nos conta a história que Jesus chegou pela manhã. Os discípulos, que eram os apóstolos, haviam ido para a praia. E Pedro, Simão Pedro, que a Bíblia chama ele, disse: eu vou pescar. E os outros disseram: nós vamos contigo. Mas que momento da história foi esse? Que momento foi esse aqui? Foi momento pós-crucificação. Já era o 3º dia que Jesus havia sido crucificado. Se a gente voltar um pouquinho na história, voltar um pouquinho no tempo, 2 dos seus discípulos fracassam naquela noite que Jesus foi preso, torturado, recebendo chibatadas. 2 dos seus discípulos fracassam naquela noite. Um deles é esse que a gente está falando aqui, Simão Pedro. O apóstolo Pedro. Um outro discípulo que fracassou naquela mesma noite foi Judas Iscariotes. Ambos fracassaram. Ambos negaram Jesus. Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Entregou Jesus. E quando ele faz isso, ele cai em si: meu Deus, que burrada que eu fiz. Que eu fiz com meu mestre? O que eu fiz? Ele é verdadeiramente o Messias. Olha como ele está sendo torturado. Meu Deus, era ele mesmo. E eu o entreguei. O que ele fez? Não soube lidar com o fracasso. Se matou. Se Judas tivesse feito um caminho diferente, eu penso e creio que o Senhor Jesus perdoaria ele. Mas Judas não conseguiu administrar o fracasso e decidiu pôr um fim àquela angústia, decidiu pôr um fim àquela dor, decidiu pôr um fim àquela aflição da alma dele, fazendo o quê? Tirando a própria vida. Se matou. Pedro, na mesma noite, negou Jesus 3 vezes. Ele disse antes: de modo nenhum te deixarei, Senhor. Não, mas hoje eu vou ser crucificado, eu estou caminhando para a minha crucificação. Não vou deixar o Senhor. Nunca.
Todos podem te deixar, menos eu. Pedro, hoje de noite, 3 vezes tu vai me negar, antes do galo cantar. Não, Senhor. Naquela noite, Pedro nega Jesus 3 vezes. E o galo canta. Pedro, então, envergonhado, humilhado, angustiado, ele não decide tirar a própria vida. Ele não tinha coragem para isso. Ele sabia que isso não era a solução. Ele sabia que isso não era a melhor forma de resolver aquela angústia, aquela aflição da alma dele. Ele viu o fim de Judas. Ele não queria o mesmo fim. E sabe o que Pedro faz? Volta às velhas práticas. Quantos de nós dizem, eu não consigo vencer mesmo, não consigo largar a bebida, então eu vou beber. Eu não consigo largar o cigarro, então eu vou fumar. Eu não consigo largar os jogos, então eu vou jogar. Eu não consigo mesmo largar a pornografia, então continua na pornografia. Eu não consigo mudar, continua não mudando. E Pedro volta à velha vida. Que vida que ele tinha? Quem ele era antes de Jesus chamar ele para ser pescador de homens? Pescador. Voltou a pescar. E ele era líder por natureza, que todos os outros 10 foram junto. Sabe aquele camarada que diz, eu não tenho chamado, não tem jeito. Mas o que ele fizer, o pessoal acompanha ele. É líder por natureza. Quer se esconder. Não, esse negócio de igreja para mim não é. Mas se fala, vamos para a igreja, os cacos ruins, tudo vem com ele. Porque ele influencia. Ele consegue convencer. Tem um dom. Só que, naquela manhã, Jesus vem ao encontro deles, lá na beira da praia. Naquela época não era comum ter facilidade de roupa, como a gente tem hoje. Não tinha loja de roupa. C&A, Renner, Aldo, não tinha. As pessoas não tinham muitas peças de roupa. Às vezes, no máximo, 2. Quando muito. Pedro, então, era noite, só homens, tirou sua roupa, deixou dobradinha dentro do barco e foi pescar. Para não sujar a roupa dele, a única roupa que tinha. E era comum, nas manhãs seguintes da pescaria, os aldeões, as pessoas que estavam ali na aldeia, perguntar para os pescadores se tinha peixe, como é que foi, porque eles já compravam direto deles, peixe fresquinho. E Jesus pergunta, filhos, tem de alguma coisa aí? E eles disseram, não, nada. Imagina que frustração. Você que já foi pescar, teve experiência de pescar, e naquele dia não foi do pescador, foi do peixe, que não foi pro anzol. Foi frustrante. Imagina eles, ali com seus botões pensando, e agora? Jesus falou que ele iria ressuscitar. Jesus falou que o reino dele não era daqui, era celestial. A gente viu tantos milagres, a gente viu o pão ser multiplicado, a gente viu morto ressuscitar, a gente viu o paralítico andar, a gente viu o cego enxergar, a gente viu tanta coisa, tanta coisa. E aí Jesus diz, joguem do outro lado, do lado direito do barco. Aí eu fico imaginando um filme passando pela cabeça deles, 3 anos atrás, naquela manhã. Alguém na beira da praia também pede o barco de Pedro e diz, volta a pescar. Mas Senhor, já é de dia, nada peguei durante a noite. Mas sob a tua palavra eu vou lançar a rede. E encheu a rede. 3 anos se passaram, Jesus foi crucificado. E eles ali de novo, nada pescaram. Jesus diz, lança a rede do outro lado, lado direito. E eles lançaram. E a Bíblia diz que se encheu a rede. E aí, um dos discípulos, chamado João, fala para Pedro, é o Senhor. Pedro olha,
e reconhece, veste a roupa, se atira na água e vai ao encontro do Senhor para ver mesmo. E eles vêm com o barco. E quando Pedro chega na praia, sabe o que tinha lá? Fogo. Quando eu estou lendo, meditando essa palavra, lembrei do Luan, né? Jesus gostava de uma fogueira, hein, Luan? Sempre esperar os discípulos com uma fogueira, né? O Luan está no caminho, está na visão, né? E Jesus estava ali com uma fogueira, e nessa fogueira tinha o quê? Peixe e pão. E a Bíblia diz que Pedro se ajoelha diante do Senhor. Arrependido. Arrependido. Ele não queria morrer, ele queria viver. Ele não queria ter negado, ele não queria ter fracassado, ele não queria ter errado, ele queria acertar, mas ele fracassou. E ele está então diante de Jesus agora ali. E aí Jesus primeiro recebe todos eles, ninguém fala nada. Todos comem do peixe, do pão. E aí Jesus chama Pedro para um canto. Vamos ler. Disse-lhe Jesus, versículo 12: Vinde, jantai. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Versículo 13. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Verso 15. E depois de terem jantado, disse-lhe Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Então Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou-lhe a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. E pela terceira vez então, olhe para mim, Jesus pergunta para Simão. Mas deixa eu traduzir para vocês, que a gente não entende, está lendo no português aqui, que já foi traduzido para nós. Nessa expressão aqui, Jesus, ele pergunta no grego para Pedro: Se Pedro, tu me amas, né? Há uma expressão para amor. Há três tipos de amor: amor eros, amor de um casal; amor filéu, amor fraternal, que vem de fraternidade, que é o amor de irmão, né? Aquele amor de pai para filho, mãe para filhos, né? De filhos para os pais, o amor filéu. Só que Jesus pergunta no terceiro tipo de amor. Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Com a expressão ágape, que é o amor sacrificial, é o amor ao ponto de dar a vida. Jesus: Pedro, tu me amas com amor ágape? E Pedro então responde: Sim, Senhor, eu te amo com amor filéu. A expressão dele não foi ágape, foi filéu. Eu te amo com amor fraternal. Eu te amo com amor de irmão. Pedro não queria errar de novo, Pedro não queria fracassar de novo. Pela segunda vez, Jesus então pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas com amor ágape? E Pedro então responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. Com amor filéu, amor de irmão. E Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Só que na terceira vez, Jesus pergunta para Pedro, verso 17, pela terceira vez: Simão, filho de Jonas. Jesus chama ele pelo nome: tu me amas? Simão entristeceu-se por ter lhe dito pela terceira vez: tu me amas? Sabe por que ele ficou triste? Porque nessa terceira vez Jesus se dirige a Pedro dizendo: Pedro, tu me amas? E não foi com amor ágape, foi com amor filéu. Pedro, pelo menos tu me amas com amor de irmão? E Pedro, triste, ele disse: sim, Senhor,
pelo menos com amor filéu eu te amo. Então Jesus disse para ele: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Jesus estava resgatando Pedro daquela condição de culpa, de condenação, de fracasso, de erro, que muitas vezes, diante de uma falha, a gente diz: nunca mais eu quero ser um obreiro, nunca mais eu quero ser um pastor, nunca mais eu quero ser um líder, não, nunca mais eu quero liderar nada, não, eu estava no altar, eu louvava e eu caí, eu não quero mais louvar, eu não sou digno, não mereço. Eu ministrava as crianças e eu caí, eu não sou digno de estar lá ministrando as crianças. Ei, Jesus veio ao encontro de Pedro e veio ao nosso encontro nessa noite para me dizer e para te dizer que não importa o quanto tu caiu, Ele está disposto a te levantar, Ele está disposto a te restaurar, Ele está disposto a fazer com que você viva ao chamado que Ele tem para a tua vida, Ele está disposto a fazer com que você flua naquilo que Ele tem para ti. Não importa o quanto tu te sujou na lama, Ele está disposto a te limpar, a te restaurar e a te fazer um instrumento poderoso nas mãos dEle para curar pessoas, porque Ele sempre dizia: então apacenta minhas ovelhas. A última coisa que Pedro se sentia digno era de pastorear, a última coisa que Pedro se sentia capaz era de conduzir, de liderar. E Jesus vai dizer: minhas ovelhas, pelo menos com amor filéu então, se não é aquele amor sacrificial, pelo menos com amor de filho, viva o que eu tenho para ti. Viva o que eu te chamei para fazer. Viva aquilo que eu te escolhi para fazer. O diabo, ele vem com tudo para dizer que você não é mais digno. O diabo vem com tudo para dizer que você não merece. O diabo vem com tudo, com aquela enxurrada de sentimento e pensamento, fazendo com que você desista. Mas o Espírito Santo, Ele está aqui para dizer: ei, eu te amo, eu te escolhi, eu tenho um chamado com a tua vida, eu tenho algo contigo, eu te escolhi desde o ventre da tua mãe, eu te chamei desde o ventre da tua mãe. Deus chega para o profeta Jeremias, no capítulo 1 de Jeremias, ele diz: Jeremias, eu te chamei para ser profeta das nações desde o ventre da tua mãe. Antes de você nascer, Deus já havia te escolhido. Antes de você vir a este mundo, Deus já havia te escolhido. Lá na barriga da sua mãe, lá no ventre da sua mãe, Deus havia te escolhido para ser profeta das nações, para ser usado nas mãos de Deus. Todas as frustrações, fracassos, falhas, era Ele te treinando, te lapidando, te forjando, te treinando para ser um instrumento na mão dEle. Naquela área que você fracassou, falhou, errou, se você se voltar para Ele, vai ser instrumento de cura para outras pessoas, vai ser instrumento de restauração para outras pessoas, vai ser instrumento de ajuda para outras pessoas. Está me entendendo? Deus não desiste de você. Houve um momento da minha vida que eu desisti de mim. Eu achei que não era mais digno, nem merecedor. Mas Ele me disse: eu não desisti de você. E Ele começou a me curar por dentro. E eu me coloquei à disposição dEle de novo. Eu não sei se você já desistiu de você, mas eu quero te dizer nessa noite: Deus não desiste de você. Deus não desiste e jamais vai desistir da tua vida. Você é muito precioso para Ele. Você é muito preciosa para Ele. Ele não vai desistir de você. Amém? Diga para quem está perto de você: o Senhor jamais vai desistir de você. Amém? E aí, lá no livro de Lucas, capítulo 24, Lucas 24, versículo 32, diz assim o texto: logo que Jesus ressuscita, Ele vai ao encontro dos discípulos. Capítulo 24 de Lucas, verso 32. Disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras?
Na mesma hora levantou-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão Pedro. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Olha que coisa tremenda. Jesus passou com os discípulos ali no caminho de Emaús, porque antes de morrer Jesus disse: vão para Galileia. E eles não foram, ficaram em Jerusalém. Se você ler o texto, gente, eu estou 30 e poucos anos na fé, eu nunca tinha percebido isso. Hoje Deus me clareou que ele disse que era para eles ir para Galileia, eles não foram, eles ficaram em Jerusalém. Então Jesus ressuscita e vai ao encontro deles. Começa a curar Pedro. Começa a restaurar os discípulos. Eles estão no caminho de Emaús. E eles convidam Jesus para ficar. Fica, tu não está percebendo o que está acontecendo na região. Não, tu é estrangeiro. Eu disse: me conte mais. Eles começaram a contar sobre Jesus, como ele morreu. Fica para jantar. E Jesus ficou então. Quando sentou à mesa, como era o costume dele, ele erguia o pão. E ele partiu o pão. Eu fico imaginando. Quando Jesus ergue o pão, dá para ver as marcas dos cravos. Dele. Eu fico imaginando o pão caindo em câmera lenta, no prato. E os discípulos: é Ele. O coração estava ardendo enquanto ele falava: é Ele. Quando ele termina, de agradecer, o texto diz que ele some do meio deles. Eu fico imaginando o dia que eu chegar lá no céu, eu vou pegar o DVD, eu vou olhar esse momento da ressurreição de Jesus lá, Queridos, vai ser lindo, vai ser demais. E eles: era o Senhor, ele estava aqui com a gente, como é que a gente não percebeu? Quem sabe o teu coração está queimando nessa noite. Deus está falando ao teu coração. Está te dizendo: ei, não fica preso nesse passado, não fica preso nessas desculpas. Ele está te chamando, ele te escolheu, ele tem um propósito com a tua vida. Tem muita vida pela frente ainda, tem muita coisa pela frente para realizar, do que ficar chorando e sofrendo esse passado. Ei, vira a página e começa a viver um novo capítulo na tua vida. E foi tão forte que em Jerusalém eles receberam o Espírito Santo. E como eles estavam tão cheios do Espírito Santo, os milagres aconteceram. O que aconteceu? Deus mandou a perseguição para eles então. Agora vão! E eles saíram pela terra, espalhando o Evangelho. Nunca foi propósito de Deus que eles ficassem ali. Deus queria que eles fossem. Nunca foi propósito de Deus que você fique nesse sofrimento. Deus quer que você saia desse sofrimento. Deus quer que você saia desse lugar de dor. Deus quer que você saia desse lugar ali. Mas eu falei, eu errei, eu caí. Ei. Avança. Avança para o próximo nível. Avança para a próxima etapa. Esse setembro, muitas pessoas querem... O diabo quer ceifar elas. Um pouquinho antes de começar o culto, um familiar de um irmão aqui me disseram que ele tentou se matar. Está passando um momento difícil na vida. Tentou cometer o suicídio. É um período agravante, é maligno. Mas não somente fisicamente o diabo quer ceifar vidas, quer levar pessoas a se suicidarem. O diabo quer que você cometa suicídio ministerial, que você cometa suicídio conjugal, que você cometa suicídio familiar, que você cometa suicídio dos seus sonhos. Tem gente que parou de sonhar: não sou digno, não mereço sonhar. Ei, aquele livro que você começou a escrever, engavetou, está na hora de voltar a terminar esse livro. Vamos escrever esse livro. Vamos lançar esse livro. Esse livro vai ajudar muitas pessoas. Esse livro é material que vai ajudar pessoas, quem sabe, a saírem de cativeiros. Essa canção que Deus te deu a habilidade de compor, está na hora dessa canção ser composta, ser colocada, gravada, para que
nações escutem e sejam curadas. Quem sabe seu sonho de ser um empreendedor, começar um negócio, vai gerar muito emprego e vai tirar pessoas da miséria. Ei, não cometa suicídio dos sonhos, dos projetos. Não, é hora de acordar. É hora de um posicionamento. É hora. Tem gente aqui que Deus livrou da morte várias vezes. Não era nem para estar aqui mais. E tu acha que você está vivendo a Silva porque você é um privilegiado? Não. Vivo porque Deus tem um propósito contigo. Deus te guardou porque Ele tem um plano com a tua vida. Quanta gente não escapou a Covid, a pandemia. Gente boa, homens e mulheres de Deus. E você está vivo por quê? Porque Deus tem um plano contigo. Pastor, mas qual é esse plano? Você tem que buscar. Você precisa buscar Deus. Aquele acidente de carro, aquele assalto, aquela doença que você achou que ia te ceifar a vida. Foi Deus que te guardou, te dando um sinal que Ele está contigo, que Ele tem um plano com a tua vida. Não fuja mais. Não cometa suicídio mais de sonhos, de projetos, do teu ministério, do teu chamado. Ei, o Senhor está te chamando. O texto diz que o coração deles ardia. Um perguntou para o outro, não estava ardendo teu coração? Estava. Quem sabe se você olhar para a pessoa que está do teu lado e perguntar, está ardendo o coração aí, enquanto o pastor está falando? É o Espírito Santo falando contigo. É o Espírito Santo ministrando a tua vida. Então venha para a presença dEle. Reconcilia com Deus. Retoma o teu propósito com Deus. Retoma. Você andava em honra e parou de andar em honra por quê? Você honrava e parou de honrar por quê? Por causa dos outros? Isso não vai mudar e nem melhorar a tua vida. Retoma o que você tem que retomar. Ajuste o que você tem que ajustar. E você vai ver a bênção de Deus sendo estabelecida na tua vida. Você vai passar esse setembro, além de você não cometer mais suicídios, desses itens que eu te falei, você vai ajudar outras pessoas a vencerem também. Amém?